Meu nome é José de Souza, moro na pequena cidade de Itaguaí, no estado do Rio de Janeiro. Minha vida sempre foi simples, marcada pelos mesmos gestos diários e pela tranquilidade do campo. O ano era 1967, e naquela época não havia pressa nas coisas. Não tínhamos os aparelhos modernos que agora dominam o mundo, mas vivíamos bem assim, com o som do vento como nossa única companhia, o canto dos pássaros como nossa música e a rotina do trabalho como nossa maior ocupação. Cresci em uma casa modesta à beira do rio. Meu trabalho como pescador não me permitia grandes ambições, e eu nem mesmo as tinha. A vida no campo era uma verdadeira bênção para quem soubesse apreciá-la. Todos na cidade me conheciam. Os mais velhos sempre me davam conselhos sobre os mistérios da região, histórias que passavam de boca em boca, mas que eu nunca havia levado a sério. Nunca precisei de mais nada. As tardes passavam lentas e silenciosas, entre uma pesca e outra, e eu achava que o mundo nunca mudaria. O rio, com suas águas calmas e sempre tão familiares, parecia ser a única constante. Minha vida parecia simples, mas de algum modo eu sabia que os velhos contos sobre o rio, sobre o campo e sobre as lendas que o cercavam ainda tinham algo a me ensinar. Eu apenas não sabia o que era ainda. Era uma noite sem luar. O céu estava fechado, como se o próprio firmamento quisesse se esconder nas sombras. Depois de um dia longo e cansativo, eu voltava da pescaria, cansado, mas satisfeito com o pouco que havia conseguido. O caminho de barro, que eu já conhecia bem, parecia mais desolado do que o habitual. O som da terra sendo pisada sob meus pés era o único a quebrar o silêncio da noite, mas de alguma forma, mesmo esse som parecia distante. Logo percebi algo estranho. Um frio repentino tomou conta de mim, gelando até os ossos. Eu olhei ao redor, mas não havia razão para tanta frieza. Não havia vento. O ar estava parado, denso, e eu senti um peso sobre meus ombros, como se algo invisível estivesse me observando. Era uma sensação incômoda que me fez acelerar o passo sem entender o motivo. O caminho parecia não ter fim, mas algo me dizia que eu não estava sozinho. A sensação de ser seguido foi crescendo. O som de meus passos, antes firmes e constantes, agora parecia ecoar de forma estranha, como se estivessem sendo repetidos em algum lugar distante. Meu coração bateu mais forte, mas eu tentei ignorar. Quem me conhecia sabia que eu não era de temer fácil. Mas à medida que passava por uma curva na estrada, o clima parecia ainda mais pesado, o ar mais denso. Aquela estranha sensação de ser observado só aumentava. O medo que eu tentava manter afastado agora começava a tomar conta de mim. Eu não sabia o que era, mas algo estava errado. Algo estava me seguindo naquela noite, e a ideia de que o normal já não existia mais ali me fazia andar cada vez mais rápido, com os olhos fixos à frente, na esperança de chegar logo em casa. Quando cheguei perto do rio, o ambiente parecia ainda mais estranho. O som da água, normalmente suave e reconfortante, estava abafado, como se a própria natureza estivesse contida. Mas, de repente, algo mais começou a invadir o silêncio da noite. Era um som baixo, melódico, quase como um canto. Não era como o sussurrar da correnteza ou o estalar de galhos ao vento. Era algo distinto, algo humano. A melodia parecia vir das profundezas da água. Um lamento suave que me fez parar no mesmo instante. A curiosidade, misturada a um leve arrepio,
me atraiu para mais perto da margem. O som ecoava em minha mente e eu sabia que não podia ignorá-lo. Lembrei das histórias que os mais velhos contavam sobre o rio, sobre a mulher da caverna, que em noites como aquela atraía almas incautas com seus cantos encantados. Diziam que quem se aproximasse da margem jamais voltaria a ser o mesmo. Aquela lembrança quase me fez recuar, mas algo dentro de mim, um impulso inexplicável, me fez avançar. A água escura refletia a luz da lua em pequenas ondulações, criando sombras que pareciam se mover sozinhas. Eu podia sentir um puxão na minha alma, como se algo ou alguém tentasse me arrastar para o fundo. Mas meus pés não conseguiam se mover. Estava preso entre a dúvida e o medo, como se o próprio rio tivesse se tornado uma armadilha. E à medida que o canto se intensificava, eu soube que estava diante de algo que não podia compreender. Enquanto eu olhava fixamente para a água, algo extraordinário aconteceu. A superfície escura do rio começou a ondular de maneira incomum, como se fosse quebrada por algo submerso. No momento seguinte, uma figura feminina começou a emergir das profundezas, lentamente, com um movimento quase hipnótico. O rosto pálido, como se não tivesse vida, e os cabelos longos e encharcados pareciam flutuar na água como se não tivessem peso. O que antes era uma simples superfície líquida, agora parecia esconder algo muito mais profundo e antigo. A figura se ergueu, etérea, como se fosse feita de água e sombras, e seus olhos se fixaram em mim com uma intensidade que eu não conseguia desviar. O coração me acelerou e uma sensação estranha tomou conta de meu corpo, uma mistura de fascínio e terror. Algo dentro de mim, um aviso primal, dizia para fugir, mas o meu corpo não reagia, como se estivesse paralisado pela presença daquela mulher. Com uma voz doce e melancólica, ela me chamou. Seu tom parecia carregar um desespero que me tocava profundamente, como se algo muito antigo estivesse se libertando naquele momento. Ela dizia estar presa nas águas, implorando por ajuda, desesperada para sair daquele lugar. Cada palavra parecia puxar minha alma para mais perto dela. Eu queria acreditar, mas algo dentro de mim, algo que vinha das histórias contadas pelos antigos, me dizia para não confiar. Hesitei, mas a figura parecia mais real a cada segundo, mais próxima, e o medo crescia. Ela não era apenas uma visão, ela era a mulher da caverna. Ela começou a me chamar pelo nome, suave e doce, como se nos conhecêssemos há anos. Suas palavras, quase como um sussurro, cortavam a noite silenciosa e pareciam penetrar em minha mente, envolvendo-me com uma sensação de familiaridade. Cada sílaba parecia impregnada com uma promessa de algo grande, algo impossível de resistir. Sua voz se tornava mais suave a cada momento, como se estivesse se aproximando, tocando-me de alguma forma. Ela dizia que precisava de minha ajuda, que estava presa nas águas e que eu tinha o poder de libertá-la. E como uma recompensa, me prometia coisas que nem sequer ousava imaginar. O que era aquilo? Uma tentação inusitada, algo que jamais havia experimentado. Eu sabia, de alguma maneira, que a figura diante de mim não era humana, mas seu apelo era tão forte que meus pensamentos pareciam turvados. A vontade de ajudá-la, de dar algo a ela, era como um fogo em meu peito. O medo que eu tentava ignorar se misturava com uma estranha atração, uma sensação que não sabia descrever. Mas por dentro,
Algo me dizia que estava errado. Meu instinto, algo que não pude identificar na hora, me avisava que eu não devia confiar nela. Com um esforço imenso, comecei a dar passos para trás, sentindo o peso do momento, como se cada movimento estivesse sendo vigiado. Então, ela estendeu os braços, as mãos emergindo da água com um movimento quase hipnótico, como se tentasse me alcançar. Seu rosto estava ainda mais próximo da superfície, quase tocando a margem. Ela me chamou novamente, dessa vez com uma voz distorcida, que soava como um eco. Foi nesse momento que senti o peso de uma maldição prestes a me alcançar. O pavor tomou conta de mim e eu, finalmente, virei as costas. Corri com todas as minhas forças, sentindo que o perigo estava prestes a me engolir, enquanto o som do canto desaparecia ao longe. Eu sabia que o rio havia tentado me aprisionar e que a mulher não era só uma lenda. Eu havia escapado por pouco. Quando cheguei à cidade, o clima estava diferente. Algo no ar indicava que algo não estava certo. A praça estava cheia de moradores, todos falando em voz baixa, alguns com semblantes preocupados. Fui até um grupo de velhos, que sempre estavam por ali, e logo percebi que o assunto era o desaparecimento de um pescador. O homem havia saído para pescar naquela mesma noite, mas nunca mais foi visto. Eu o conhecia, seu nome era Carlos. Um homem simples como eu, que sempre frequentava o rio. Todos diziam que ele tinha saído na mesma direção em que eu havia ido, mas ninguém mais o viu depois de cair à noite. Aquelas palavras começaram a fazer meu sangue gelar. Carlos havia desaparecido nas águas do rio, na mesma noite em que eu me vi frente a frente com a mulher da caverna. À medida que ouvia os detalhes, as palavras se tornavam cada vez mais claras. Carlos também fora atraído pela mesma tentação. Ele havia se aproximado do rio e, como os antigos diziam, nunca mais retornou. Sua alma havia sido tomada pelas águas e ele agora fazia parte da longa lista de vítimas da mulher. A revelação me fez compreender, de forma dolorosa, o que acontecia com aqueles que cedessem à sedução do rio. As águas não eram apenas profundas, eram uma prisão, um lugar onde almas perdidas eram capturadas e jamais libertadas. E em algum lugar, lá no fundo, a mulher ainda esperava por mais. Eu começava a entender a força sobrenatural que habitava aquelas águas e o alcance da sua maldade. O rio não era apenas um curso d'água, era uma cova, uma armadilha sem fim. A lembrança da mulher e do pescador desaparecido nunca me deixou. Aquelas águas, o canto que ainda ecoava em minha mente, me atormentavam a cada passo que eu dava. A decisão estava tomada. Nunca mais me aproximaria daquele rio. A vida que eu levava antes, simples e tranquila, já não existia mais para mim. A sombra da mulher da caverna me perseguiria para sempre, mas eu não cederia à tentação. Não mais. Com isso, tomei a estrada para bem longe daquelas águas. A cidade, os campos, o mar, tudo parecia mais seguro, mais distante do horror. Eu nunca mais voltaria àquele lugar. No entanto, enquanto caminhava, uma sensação de peso ainda permanecia, como se algo estivesse me observando. O rio, imutável, parecia esperar, e eu sabia, com uma certeza assustadora, que a mulher ainda estava lá, esperando por sua próxima vítima. Ela sempre estaria. Em um último impulso, olhei para trás de longe em direção ao rio. O vento estava parado, o ar denso e frio. O rio não se movia, mas parecia viver, respirar, como se tivesse uma vontade própria.
Naquela direção, a voz dela ainda soava em meus ouvidos, suave, doce, quase imperceptível, mas presente. Um calafrio percorreu minha espinha. O rio permaneceria, e ela também, para aguardar o próximo que se aproximasse demais. Eu agora sabia que nunca seria o último. Era o ano de 1968, em Santa Cruz, um pequeno vilarejo no estado do Rio de Janeiro, onde o tempo parecia andar devagar. Eu vivia em um sítio simples, cercado pela vastidão da natureza, com meus filhos, em uma casa de madeira que, apesar de humilde, era nosso lar. O dia começava cedo, com o canto do galo e o cheiro do café que subia das panelas, mas ao cair da noite, algo mais se fazia sentir. Uma calma densa, como se o mundo inteiro estivesse à espera de algo que ninguém ousava mencionar. A vida no campo tem suas simplicidades, mas também seus segredos. Os moradores, embora se cumprimentassem com um sorriso, mantinham uma distância invisível, como se o mato e a escuridão nas margens das estradas tivessem uma força própria que a ninguém parecia agradar. Era um lugar tranquilo, mas às vezes, ao olhar para o horizonte ou ao ouvir o vento nas árvores, havia uma sensação de que as coisas não estavam tão pacíficas quanto pareciam. Aquelas terras estavam imersas em histórias de gente que desaparecia sem explicação, ou de figuras estranhas que apareciam nas sombras da noite. Os mais velhos falavam, mas de maneira vaga, como se as palavras, se ditas em voz alta, pudessem trazer algo de ruim. Eu mesma já ouvi, entre sussurros e olhares furtivos, sobre o homem do capim. Era uma figura que, segundo diziam, rondava as matas da região. Ele não era um homem de carne e osso, mas uma sombra, uma presença que se infiltrava onde o vento não soprava. As histórias eram contadas em torno do fogo, sempre com um tom baixo, como se fosse proibido falar demais sobre aquilo. Alguns afirmavam que, em certas noites sem vento, quando a escuridão tomava conta, o homem do capim surgia. Ele andava em silêncio, e seu olhar fazia o coração parar, dizendo que era melhor nunca estar sozinho nas redondezas quando a noite caía. Embora eu soubesse das histórias, sempre me convenceu a ideia de que eram apenas lendas inventadas por quem tinha medo do desconhecido. Mas o silêncio da noite, às vezes, me fazia pensar que talvez houvesse algo de verdadeiro nelas, algo que só seria revelado quando já fosse tarde demais. A noite chegou sem aviso, como uma sombra que tomava o céu, pesado e sem estrelas. O vento, que costumava ser um alívio durante o calor do dia, desapareceu por completo. A quietude parecia se intensificar e a escuridão se espalhava por tudo, como se o mundo tivesse sido engolido por um véu opressor. O relógio na parede marcava a hora tardia, mas os sons da noite, normalmente familiares, estavam ausentes, como se o próprio tempo tivesse parado. Estava sozinha em casa. Meus filhos, cansados de um dia de trabalho no campo, já dormiam profundamente. A casa estava em silêncio, mas algo dentro de mim não se acalmava. Era um desconforto inexplicável, um pressentimento que eu não podia nomear, mas que se fazia presente como uma sombra constante que não me deixava em paz. O silêncio da noite começava a me sufocar, e foi então que ouvi o primeiro som. Algo distante, como se um galho fosse quebrado, vindo de algum ponto da mata. Olhei pela janela, mas não pude distinguir nada além das árvores que se erguiam,
negras como vultos contra o céu sem estrelas. Meu coração disparou, mas tentei afastar o medo. Os animais da região sempre causavam esse tipo de barulho, não era nada fora do comum. Mas logo o som se repetiu, desta vez mais próximo, mais claro. O crepitar de galhos quebrando foi seguido de outro, mais alto, e algo em mim soube que a tranquilidade que reinava até então estava prestes a ser interrompida. O som se aproximava, e eu não sabia o que esperar. O som dos galhos quebrando continuava, agora mais forte e mais insistente. O vento, que antes estava ausente, parecia ter dado passagem a um silêncio ainda mais profundo, como se o mundo inteiro tivesse retido a respiração. Meu peito apertava com uma sensação estranha, algo que eu não conseguia explicar, mas que me fazia sentir como se estivesse sendo observada. Desesperada, levantei-me da cadeira onde estava sentada e corri para as portas, trancando-as com força. A primeira, a segunda, a terceira. Cada trinco, cada tranca, parecia um esforço inútil diante da sensação de que alguém ou algo estava se aproximando com uma determinação implacável. Talvez fosse um animal, um javali perdido, ou até mesmo alguém de fora, talvez algum estranho perdido na noite escura. Mas à medida que o barulho se aproximava, uma ideia mais horrível se formava em minha mente. Não era algo comum, algo que poderia ser resolvido com simples precauções. E então, o pior aconteceu. Com um estalo ensurdecedor, a porta da frente se arqueou para dentro, arrancada de suas dobradiças como se fosse de papel. O som que ecoou foi o mais grotesco que já ouvi. Eu fiquei paralisada, meu corpo como se tivesse sido cravado ao chão. Tentava gritar, mas a voz não saía. Era como se algo tivesse entalado em minha garganta, impedindo-me de emitir qualquer som. De repente a sombra entrou como um vulto que se estendia sem forma. Ela não tinha rosto, não tinha corpo, mas dominava o ambiente com uma presença tão densa que parecia que o ar se tornava impossível de respirar. Era como se a própria casa, a própria terra, ficasse mais pesada ao redor de mim. Eu não conseguia me mover, nem olhar para outra direção. Apenas sentia a imensidão do medo, uma força invisível que me imobilizava, como se o ser que invadira minha casa fosse mais antigo que o próprio tempo. A sombra avançava com uma calma assustadora, como se o tempo não tivesse pressa e ela fosse um visitante eterno, destinado a percorrer o espaço com sua própria lentidão. Não havia pressa em seus movimentos, mas seu poder era inegável. Cada passo que dava parecia pesar no ar, fazendo a atmosfera ao redor de mim se tornar mais espessa, mais densa, como se o próprio oxigênio estivesse sendo sugado para dentro daquela escuridão. Eu queria me mover, queria fugir, mas o medo era tão profundo que meu corpo não respondia. Era como se uma força invisível tivesse me imobilizado, me deixando refém de uma presença que não compreendia, mas que sentia profundamente. Tentei gritar, desesperada por ajuda, mas minha voz não saiu. Era como se o som tivesse sido apagado antes mesmo de nascer, como se minhas palavras fossem engolidas pelo ar que agora estava frio e pesado. A sombra se aproximava, cada movimento seu reverberando no ambiente. Ela não tinha forma, não tinha rosto, mas sua presença se estendia por toda a casa, tomando conta de cada canto, de cada fresta. O ar parecia se tornar mais denso à medida que se aproximava, como se minha própria respiração fosse mais difícil. E então, sem qualquer aviso, uma força brutal me empurrou para trás.
Fui lançada como uma boneca de pano, sem controle, e senti meus pés saírem do chão. O mundo ao meu redor girou, e antes que eu pudesse compreender o que estava acontecendo, me vi jogada para fora da casa, caindo no chão frio da noite, com a porta da frente ainda se balançando, como se o ser que me lançara para fora estivesse me olhando do interior, em silêncio. Quando acordei, o frio da noite já não me tocava mais. Meu corpo estava no chão, coberto de terra, e o céu acima de mim parecia tão normal quanto qualquer outra noite. A casa, porém, estava intacta. As portas estavam fechadas, como sempre estiveram. Não havia sinal de violência, nenhum vestígio de que algo anormal tivesse ocorrido. O vento agora começava a soprar levemente, como se nada tivesse quebrado o silêncio daquelas horas anteriores. Levantei-me lentamente, as pernas trêmulas e o coração batendo forte. Uma confusão de sentimentos me dominava. O medo ainda estava em meu peito, apertando como uma corda, mas a dúvida logo tomou conta. Eu me perguntava se tudo aquilo não teria sido um pesadelo, uma alucinação provocada pelo cansaço ou pela tensão daquela noite. Mas ao olhar ao redor, vi algo que não me permitia ignorar o que acabara de acontecer. O solo estava marcado, como se algo pesado tivesse passado por ali. As marcas profundas levavam até a porta da frente, onde o chão estava afundado, como se algo imenso tivesse empurrado a entrada da casa com uma força descomunal. O ar estava pesado de uma maneira estranha, como se as coisas ao meu redor ainda carregassem a lembrança do que havia acontecido. Mas não havia mais o peso daquela presença, da sombra que tinha invadido minha casa. Era como se tudo tivesse voltado ao normal. Mas eu sabia que não estava. O que quer que tenha acontecido, não podia ser explicado. Os dias seguintes passaram com uma estranha lentidão. O calor do sol durante o dia não conseguia dissipar o peso que pairava sobre minha alma. As noites, antes tranquilas, agora estavam repletas de uma inquietação constante. Tentava seguir com minha rotina, mas tudo parecia fora de lugar. Quando o sol se punha, a escuridão trazia com ela uma sensação de que algo não estava certo. A cada noite sem vento, a sombra do homem do capim parecia se fortalecer. Às vezes, eu acordava no meio da noite, com o som de galhos quebrando a distância, como se uma presença estivesse circulando, estudando a casa, esperando o momento certo para agir. E então, era como se um peso invisível tomasse conta do ar, tornando a respiração difícil, fazendo com que eu me sentisse observada, vigiada a cada movimento. Passei a encontrar vestígios dessa presença, folhas secas, amassadas, espalhadas pela entrada da casa, mas o que mais me arrepiava eram as marcas que apareciam sobre elas. Linhas tortuosas, como se algo tivesse sido arrastado sobre o solo, desenhando símbolos que não conseguia entender. Não podia ser mais uma coincidência. Algo estava ali. E me sentia cada vez mais impotente diante daquilo. Comecei a conversar com os moradores da região, buscando respostas para os acontecimentos que me assombravam. Fui me lembrando de histórias antigas que ouvira, coisas que sempre considerara simples lendas. Mas, à medida que os outros falavam, percebi que não estava sozinha naquilo. Muitos haviam experimentado o mesmo tipo de presença, o mesmo tipo de medo. O homem do capim sempre esteve ali, esperando, como se sua verdadeira manifestação fosse apenas uma questão de tempo. Eu era apenas a próxima. E naquele momento, uma dúvida se instalou em minha mente.
E se ele sempre esteve por perto? Se fosse uma força que existisse em silêncio, à espera de alguém que, como eu, não soubesse como lutar contra o invisível. Eu sabia que precisava entender o que estava acontecendo. As noites sem vento se tornaram cada vez mais insuportáveis, e a sensação de ser observada, vigiada por algo que não podia ver, tornou-se insuportável. Naquela busca por respostas, fui até a velha senhora que vivia nas colinas. Ela era conhecida na região, não só por sua idade avançada, mas por seu profundo conhecimento das histórias daquelas terras. Talvez ela soubesse algo que pudesse me ajudar. Sentada em sua casa, um lugar que mais parecia uma cabana afastada do mundo, eu contei-lhe sobre o que havia acontecido. Ela me ouviu em silêncio, com um olhar que parecia não me ver apenas como eu sou, mas como algo que já fazia parte de uma história maior. Quando terminei, ela não disse nada de imediato, mas a sombra em seus olhos me fez perceber que sabia mais do que eu imaginava. A velha senhora me falou sobre o homem do capim, de uma maneira tão calma que chegou a ser assustadora. Segundo ela, o ser não era uma entidade física, mas algo muito mais antigo, uma presença que se alimenta do medo, do desespero. Ele surgira pela primeira vez há décadas, depois da morte de um homem que morava no sítio que eu agora habitava. Esse homem, antes de desaparecer misteriosamente, havia feito um pacto com uma força sombria da floresta, algo que não podia ser entendido por mentes simples. A morte dele não foi o fim, mas o início do retorno dessa força. Ele nunca desapareceu, Maria, disse a senhora, com uma serenidade que congelou meu sangue. O homem do capim é a vontade dessa força que busca os que, de alguma forma, o chamaram de volta. Ele não vem sem razão. O entendimento caiu sobre mim como uma lâmina afiada. O que eu tinha vivenciado não era uma manifestação do acaso, mas parte de um ciclo que se repetia. O homem do capim estava ali porque algo dentro de mim o havia atraído, e talvez minha sobrevivência dependesse não de lutar contra ele, mas de aceitá-lo. Mas como aceitar algo tão sombrio, algo que se alimentava de minha própria essência? A resposta era algo que ainda não compreendia completamente. Mas o fato de que ele sempre esteve ali, em algum lugar entre a névoa e a escuridão, aguardava o momento certo para se revelar, me deixou com uma sensação de que o terror era, na verdade, um velho conhecido, esperando o momento de me consumir por completo. Era o ano de 1970, e a pequena cidade de Barra do Piraí, no estado do Rio de Janeiro, vivia sob o peso de um mistério macabro que logo tomou conta dos sussurros nas esquinas. Eu, Manuel Silva, não sou dado à superstição, nem a histórias de fantasmas. Sou homem de campo, de pouco estudo, mas de uma força e coragem que a vida simples nos dá. Eu acreditava que tudo tinha uma explicação lógica, até que a morte de Dona Severina aconteceu. Ela era uma senhora idosa, conhecida por todos na cidade, e vivia sozinha em uma casinha simples, afastada do vilarejo. Diziam que sua morte fora diferente. Não havia sinais de doença, tampouco de violência. Sua morte foi silenciosa, e o corpo encontrado em seu leito parecia em paz, como se ela tivesse simplesmente dormido e nunca mais acordado. Mas, logo, começaram os boatos. Não demorou muito para que os murmúrios se espalhassem. A senhora não havia partido para o descanso eterno, mas voltara para se vingar.
A vingadora das almas, como passaram a chamá-la, surgia nas noites mais escuras, com olhos vermelhos como fogo e um ódio profundo. Diziam que ela saía da tumba com uma faca de ferro enferrujada, em busca da alma dos vivos, para levá-los ao abismo. Os mais velhos falavam baixo, com medo de que suas palavras despertassem a presença da entidade. E eu, que até então desprezava tais histórias, senti algo diferente no ar. A cidade estava tensa, como se a própria terra tremesse sob o peso da lenda. Não pude evitar. A curiosidade me tomava. Decidi que eu, Manuel Silva, iria descobrir a verdade por mim mesmo, sem medo das sombras que rondavam os becos e cemitérios de Barra do Piraí. Os dias seguintes à morte de Dona Severina foram estranhos. O povo, acostumado a se reunir na praça para conversar sobre a vida simples, agora falava com voz baixa, quase sussurrando. Alguns diziam que a senhora voltava nas noites mais escuras, vagando pelas ruas desertas, arrastando almas para o além. Outros, mais céticos, afirmavam que tudo não passava de uma invenção para explicar o inexplicável. Eu, Manuel Silva, como bom homem de campo, sempre procurei entender as coisas pelo trabalho duro, pela razão. Mas algo dentro de mim dizia que essa história não poderia ser ignorada. No entanto, minha mente cética não me permitia aceitar as versões mais fantasiosas que o povo contava. Eu precisava ver com meus próprios olhos o que estava acontecendo, ou melhor, o que não estava acontecendo. Era tarde da noite quando tomei a decisão que mudaria tudo. A tempestade estava chegando, o vento uivava com força e o céu, coberto por nuvens escuras, parecia estar prestes a engolir o vilarejo inteiro. Ouvi o som distante de trovões e, naquele momento, algo dentro de mim me disse que era hora de encarar o desconhecido. Peguei a única lanterna que restava na casa e, sem hesitar, saí pela porta. O vento cortava meu rosto e o cheiro da terra molhada me trouxe uma sensação de urgência. O cemitério de Barra do Piraí ficava afastado, no alto de uma colina, onde as lápides pareciam se perder na escuridão. Meu espírito estava dividido entre a curiosidade e o receio, mas uma vontade incontrolável me impelia a seguir. Eu precisava entender, precisava ver, com os meus próprios olhos, se aquela lenda era verdadeira. O destino me chamava, e eu não podia recuar. A noite estava pesada. O vento uivava como um animal faminto, e as árvores balançavam de forma grotesca, suas sombras projetadas como mãos estendidas para o céu. A cada passo, a neblina parecia engolir o caminho à minha frente. As gotas da chuva batendo contra minha pele gelada formavam um manto de umidade que tornava a caminhada ainda mais desconfortável. O cemitério de Barra do Piraí, com suas lápides antigas e tortas, nunca me pareceram tão distantes. Mas à medida que subia a colina, eu sabia que não poderia voltar atrás. Cheguei à entrada, onde o portão de ferro, enferrujado pela ação do tempo, se abria com um rangido sinistro. O som parecia um grito abafado, vindo das profundezas do próprio cemitério. A tempestade continuava a rugir sobre minha cabeça, mas a neblina densa, como se tivesse vida própria, me envolveu completamente, obscurecendo minha visão e transformando tudo ao redor em sombras e silhuetas. As lápides, que antes pareciam ordens de mármore bem organizadas, agora se apresentavam como figuras fantasmagóricas, escuras, se inclinando para trás, como se estivessem prestes a cair sobre mim. A cada passo que dava, a sensação de estar sendo observado se intensificava.
Era como se os próprios mortos estivessem me encarando, esperando por algo. O ar estava denso e carregado, e eu não conseguia mais discernir o som da tempestade daquilo que eu imaginava ser o sussurro de algo ou alguém nas sombras. As árvores ao redor, agora distorcidas e retorcidas, pareciam esconder segredos que ninguém deveria conhecer. Cheguei ao túmulo de Dona Severina, o nome gravado de forma simples e já desgastada pela passagem do tempo, mas antes que pudesse me aproximar mais, ouvi passos rápidos, apressados, como se alguém estivesse correndo em minha direção. Virei-me rapidamente, mas o cemitério permanecia vazio. Apenas o vento e a chuva fazendo barulho. Porém, a sensação de que algo estava ali, à espreita, nunca deixou de me incomodar. E foi nesse momento, cercado pela escuridão e pelo silêncio desconcertante, que comecei a duvidar de minhas escolhas. O ar se tornou ainda mais espesso, carregado de um silêncio opressor que engolia os sons da tempestade e da chuva. Eu estava tenso, as mãos suadas, a lanterna tremendo em minha mão, enquanto as sombras pareciam se arrastar ao meu redor. O cemitério, antes sombrio, agora parecia alive, vivo com uma presença que me apertava o peito. Foi quando subitamente, na neblina espessa, eu a vi. Uma figura apareceu diante de mim, surgindo como um fantasma do próprio pesadelo. Era uma mulher, mas não como qualquer mulher que eu já tivesse visto. Ela usava um longo vestido negro, esfarrapado e coberto pela poeira dos anos. Seus cabelos estavam desgrenhados e caíam em ondas desordenadas sobre seu rosto pálido, que agora refletia a luz da minha lanterna. O que mais me assombrou, no entanto, foram seus olhos, vermelhos, brilhando na escuridão com um fogo impossível, uma chama de ódio que parecia consumir tudo à sua volta. Em suas mãos, ela segurava uma faca de ferro, longa e ameaçadora. A lâmina enferrujada refletia fracas luzes da minha lanterna, criando brilhos sutis, mas cortantes, como uma promessa de morte. O ar ao redor dela estava pesado, como se o tempo tivesse parado, e eu não conseguia respirar. Uma sensação estranha, aterradora, tomou conta de mim. Era como se uma força invisível me prendesse, me tornando incapaz de mover sequer um músculo. O ódio em seus olhos era palpável, quase tangível, e eu senti um frio cortante atravessar meus ossos. Ela se aproximava, seus passos lentos, mas inevitáveis. Eu tentei recuar, mas meus pés não se moviam, como se o próprio chão me segurasse. O medo tomou conta de mim, mas não era um medo normal. Era o medo de algo muito maior, algo maligno. Ela não era uma alma perdida, mas uma entidade, uma vingadora. A vingadora das almas estava ali, e seus olhos me diziam que eu era o próximo. O medo se instalou em meu peito como uma âncora, me impedindo de pensar. Eu estava paralisado diante daquela figura, com os olhos vermelhos queimando em minha alma. Quando finalmente consegui me mover, um impulso desesperado tomou conta de mim. Corri, sem olhar para trás, os passos pesados e apressados ecoando no chão molhado. A lanterna balançava descontrolada, seu feixe de luz falhando a cada movimento, mas minha única preocupação era escapar daquilo, daquela entidade que eu sabia ser implacável. O cemitério parecia ter se transformado em um labirinto. As trilhas que antes pareciam familiares agora eram desconhecidas. Cada curva, cada tumba parecia me desviar ainda mais para a escuridão. Mas por mais que eu corresse, sentia como se algo me seguisse, como se uma presença estivesse ali, vigiando cada passo meu.
O vento cortava meu rosto e a chuva se intensificava, mas o barulho das gotas batendo no solo não conseguia abafar o som dos passos rápidos atrás de mim, cada vez mais próximos. Olhei para trás em um impulso, mas não vi nada. A mulher, a vingadora das almas, não estava visível, mas eu sabia que ela estava ali, em algum lugar nas sombras, me observando. Um calafrio percorreu minha espinha e senti a garganta apertar. Não era mais uma fuga física, mas uma corrida pela minha sanidade. Eu estava sendo perseguido por algo muito além do que minha mente era capaz de compreender. Quando finalmente vi a saída do cemitério, meu coração se acelerou. Corri em direção ao portão, meus músculos cansados e o medo ainda me empurrando para frente. A tempestade parecia atingir seu ápice. O vento uivava e a chuva caía como um muro de água. Quando saí do cemitério, tomei uma grande respiração, acreditando estar livre. Mas, à medida que me distanciava, uma sensação terrível se instalou. Ela não tinha ido embora. Ela estava lá, na minha mente, me observando de longe, como uma sombra eterna. Após a fuga desesperada daquela noite no cemitério, pensei que a normalidade voltaria. Mas logo percebi que a presença da vingadora das almas não havia me deixado. Cada passo que eu dava pela cidade, sentia os olhos dela me observando, invisíveis, mas palpáveis. Era como se ela estivesse sempre à espreita, esperando o momento certo para me alcançar. Não importava onde eu estivesse, o medo era constante. As noites se tornaram insuportáveis. Quando tentava dormir, ouvia passos suaves atrás de mim, ecoando nas paredes da casa. A cada movimento, a sensação de ser seguido me dominava. Tentava ignorar, mas os sons eram claros demais, reais demais. Até mesmo nas ruas de Barra do Piraí, o peso da presença dela me acompanhava. Eu olhava para os outros moradores e algo estava diferente neles também. Eles não falavam, mas os olhares evitavam o meu. Todos estavam cientes da maldição, mas ninguém ousava falar abertamente sobre ela. Havia uma espécie de acordo tácito, uma aceitação de que a lenda não deveria ser enfrentada. Estranhos acontecimentos começaram a ocorrer. Portas batiam sozinhas no meio da noite, vultos surgiam nas esquinas e sons inexplicáveis, como sussurros abafados, preenchiam o ar. Eu não estava mais sozinho em minha agonia. Todos estavam sentindo o peso da maldição de Dona Severina. As pessoas evitavam o cemitério, temiam sair após o pôr do sol, e as crianças não brincavam mais nas ruas à noite. O medo se alastrou como uma peste silenciosa. Determinado a pôr fim a isso, decidi que precisava saber mais sobre a história daquela senhora. Algo na sua morte não se encaixava, e talvez a chave para derrotá-la estivesse em seu passado. Eu não podia mais viver com essa presença assombrando meus passos. Precisava descobrir o que realmente aconteceu depois de sua morte. Talvez assim eu encontrasse uma maneira de quebrar a maldição. Voltei ao cemitério naquela noite, agora determinado a enfrentar o que me assombrava. Estava armado com o conhecimento de uma antiga lenda que encontrara em livros esquecidos, falando sobre a necessidade de confrontar diretamente o espírito no local de seu túmulo, utilizando uma cerimônia que, segundo dizia, apaziguaria sua ira e quebraria a maldição. Mas, ao chegar, uma sensação de impotência tomou conta de mim. O local parecia ainda mais desolado e sombrio do que antes, como se o tempo e a morte estivessem enraizados naquele espaço, irremediavelmente ligados. A neblina, mais densa do que nunca,
envolvia o cemitério, e uma sensação de presságio tomou conta de mim. Eu sabia o que estava por vir, e como esperado, ela surgiu novamente. A mulher de vestido negro esfarrapado, seus olhos vermelhos queimando com fúria. Ela se aproximou de mim com um ódio ainda mais palpável, sua figura não mais uma sombra, mas uma entidade cheia de poder. A faca de ferro brilhava com uma intensidade que parecia ameaçar consumir a própria luz da lanterna que eu carregava. Eu tentei, com todas as forças, recitar as palavras da cerimônia, mas foi em vão. Ela não se deteve. Sua presença era opressiva e seu poder parecia crescer a cada segundo. Tentei fugir, correndo, mas a sensação de que ela estava me seguindo nunca se afastou. Era como se ela estivesse me acompanhando, seus olhos de fogo me observando de longe, esperando o momento certo para finalmente reclamar minha alma. E assim, com o peso de sua presença me consumindo, soube que ela nunca me deixaria em paz, que minha luta estava perdida. A vingadora das almas aguardava eternamente o momento de sua vitória final.